Já enche o pau. E como hoje é aniversário do Inácio de Loyola Brandão, nós vamos fazer um parabéns especial para ele, né? Porque ele está aqui hoje fazendo 83 anos de idade. Um garoto, né? 78. 98. 98. 98, ainda que tenha uma cara de 78. É, 78. Um garoto, um jovem garoto. Mas acho que ela acha que eu tenho 83 mesmo. Botox, sem com botox. Foi, me deram a informação trocada. Fazer um laser. E para cantar esse parabéns, a gente preparou uma surpresa para ele. Para todo mundo cantar um parabéns juntos. Né? Ó. Parabéns. Só que a vela é imaginária. Só os inteligentes conseguem enxergar a vela. Zero! Zerou a vela. Quero ver levar esse bolo. A gente vai estar servindo no final o bolo para todo mundo. E agora a palavra é com Loyola. Boa noite. Quando eu combinei isso que eu digo é esse encontro, já faz algum tempo. E não realizei na hora que ele foi marcado para o dia 31 de julho. E de repente eu percebi que era 31 de julho e que era meu aniversário, mas que não era apenas o meu aniversário. Aliás, não é apenas o meu aniversário, é também o aniversário do lançamento do Zero no Brasil. Ele foi lançado exatamente no dia 31 de julho de 1975. Portanto, ele faz 39 anos, hoje, que é a idade que eu gostaria de ter. Mas eu ando dizendo por aí, eu tenho 46. E isso também acabou ocasionando o quê? Cheguei aqui hoje, já me deram vários presentes. O primeiro me levaram a um restaurante cujo nome me parece uma coisa cabalística que eu não consigo repronunciar. Patacharra? Tá bom. E aí me deram uma das coisas que eu mais gosto, que foram 2 enormes copos de suco de pitanga, que há anos eu não tomo. Anos. Antigamente a Varig dava, quando o avião saía do Recife. A Gol que comprou a Varig, não dá nem água. Ganhei um livro do Ronaldo, que ele veio, especialmente trouxe o livro daqui. E ganhei também outro livro, se eu conseguir tirar, da Fabiana Moraes. Ganhei uma trufa feita, ela é um bolinho trufado que a Beth fez para mim, a partir da leitura do Obscenidades para uma Dona de Casa, que é um conto, um dos contos que eu mais gosto. A gente pode depois falar sobre esse conto, porque envolveu um caso de censura recente no Brasil, porque ela ainda está por aí. E, enfim, um bolão desse. Eu vim de Araraquara, que é uma terra de grandes boleiras, famosas, até hoje ainda existem as boleiras. Doces, nossa, aquele bolo doce, doce, é uma glicemia pura. Mas eu pouco me importo. Não sei se eu estou vivo amanhã, tenho a mínima ideia do que vai ser. E eu queria começar, como se eu já não tivesse começado. Quando ela falou, a Cida falou,
que os autores não são mais chamados a dar opinião, não é mais um problema dos autores e dos escritores, não. É um problema da mídia. É a mídia que não mais nos consulta, é a mídia que não mais nos chama para dar opinião. Ou, como aconteceu recentemente, me ligaram 7h30 da manhã. Aqui na Rádio Jovem Pan, Inácio, nós estamos fazendo uma enquete. Nós queremos saber qual é a mulher que tem os mais belos seios do Brasil. E era uma questão transcendental. E eu falei assim, não sei. Como não sabe? Eu desliguei. Então, nos consultam para essas coisas também. Ou, infelizmente, ultimamente temos sido chamados para falar sobre aqueles que estão indo. E coisas que a gente não gostaria de falar. Principalmente o Adriano Suassuna. Como disse uma eminente intelectual brasileira, que todos conhecem. Vamos ao assunto. Não sou teórico, não sou crítico, não sou professor. Eu sou criador. Eu escrevo histórias. Não tenho essa capacidade do Benjamin de fazer essas maravilhosas elucubrações. Nada. Eu sou pé no chão, pé na terra. Eu invento, se é que no Brasil precisa inventar. Em 1980 eu escrevi um livro que foi uma invenção incrível. E todo mundo falou, uma distopia, que eu nem sabia o que era isso. É uma utopia. Tudo bem, eu sei. Não verás país nenhum. Escrevi em 80, 70 para 80. Inventei, inclusive, que não existia mais água no Brasil. Não existia árvores, água, não tinha mais lagos, rios, não tinha mais nada. E a água que se bebia era a urina das pessoas reciclada por tecnologia. Nós estamos nos preparando em São Paulo para beber urina reciclada daqui a uns 6 meses. A gente espera que venha logo essa seca, porque aí pelo menos não se elege o Alckmin. Porque a cantareira secou e não tem a mínima chance de voltar, e ninguém sabe de onde vai buscar a água. Então, o escritor inventa, ou o escritor, o que faz? O que é ficção e o que é realidade? E aí, quando você chega em zero, zero é inteirinho realidade. Não tem uma só cena que tenha sido inventada, que tenha sido produto da minha imaginação, da minha fantasia, da minha loucura. E como é que é? Esse que acabou sendo um livro emblemático, não fui eu que disse, eu li, que foi um livro emblemático, porque eu também não fico me elogiando. Aí... mas eu também me elogio. Esse livro nasceu de um Brasil que eu espero que não volte a acontecer. Nos anos 60, eu trabalhei num jornal chamado Última Hora, não existe mais, que foi um jornal criado por Samuel Weiner, um dos grandes jornalistas desse país, e ele conseguiu convencer Getúlio Vargas. Ele foi até São Borja, Getúlio estava no exílio dele, que dizia, a que o Banco do Brasil financiasse um jornal que defendesse o Getúlio. Porque a grande imprensa era inteira contra Getúlio, que tinha aquela questão Getúlio e trabalhadores. E o Samuel disse, olha, um jornal que defenda trabalhadores, que defenda o povo, que defenda a classe estudantil, e etc. Foi criada a Última Hora, que foi um jornal revolucionário naquela época. Começou no Rio de Janeiro, continuou em São Paulo, e depois tinha Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre,
Campinas, Santos e Bauru. Então a gente tinha uma rede que tendia a se estender. Não tinha nenhuma assinatura. E era um jornal de banca, que vendia 150 mil por dia na banca. Era um jornal revolucionário no sentido de que o design dele foi realmente uma coisa inovadora para a época. Naquele tempo, os jornais publicavam texto na primeira página. Textos maçudos. E a última hora, ou última hora, a gente dizia porque era uma coisa de carinho. E outros diziam o jornal Última Hora. Mas a Última Hora publicava fotos e textos legenda. E chamadas para as matérias interiores. E quando foi para a banca, assombrou. E aí era esse jornal que excitava a imaginação das pessoas. Você tinha a manchete sempre aí, foto chamada para coisa assim. Eu fui criado dentro desse jornal. E dentro desse jornal que você se ocupava de assuntos que os outros jornais, tipo Estado de São Paulo, ou Folha de São Paulo, ou Correio Paulistano, não se ocupavam. Tinha uma coisa também curiosa, por exemplo, que era o que o Samuel dizia. Você começava na geral, ou seja, você era repórter geral, depois você passava para a polícia, depois você passava a cobrir Câmara, você passava a cobrir Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores. Você passava a cobrir sindicato e você passava a cobrir bairros. Era um jornal que ia muito para a periferia. E o que ele pretendia fazer com isso? Que, num determinado momento, cada um daqueles repórteres, daqueles redatores, estava capacitado a assumir qualquer posto de chefia de reportagem, de chefia de redação ou da própria direção do jornal. Eu tive dois grandes diretores que me ensinaram a fazer. E os dois pernambucanos, Josimar Melo e o Múcio Borges da Fonseca. Os dois falecidos. Os dois eram incríveis, os dois eram sensacionais. E o Josimar morreu com 36 anos, atropelado, no Rio de Janeiro. E eu nunca vi um homem com tal sentido de jornalismo. Só para dar um exemplo. Até meia-noite eu falo do assunto que eu vou falar. Certa vez, o chefe de reportagem me mandou para a rua para fazer uma matéria sobre café. Tinha um problema qualquer com café, os cafeicultores do estado eram um grande produtor de café. Eu fui e nenhum produtor falou nada. E aquilo seria a manchete do dia seguinte. Voltei para a redação e o chefe de reportagem falou, então, qual é a manchete? Eu falei, não tem manchete e não tem matéria. E aí o Josimar, que estava perto, virou e falou assim, mas por que não tem matéria? Eu falei, porque ninguém quis falar, Josimar. Aí ele diz assim, e você não percebeu, como jornalista, que essa é a matéria? Para a rua já e traga a matéria. Se você não conseguir fazer, manda sua carteira de repórter pelo fotógrafo e não apareça mais aqui. Então era esse homem que no momento que ele está te ensinando, ele já está te desafiando. E eu lembro que saí e fiz a matéria, e até hoje eu não lembro mais por que os homens não estavam falando. Não estavam porque eram sacanas. Enfim. Em 64, já não era o Josimar tinha saído, tinha ido para o Diário Carioca, aonde morreu. Mas o Múcio estava, e o Albino também era outro pernambucano, o Eurico Andrade era outro pernambucano. A gente tinha uma equipe. E aí, acompanhamos toda aquela movimentação que antecedeu as grandes marchas pela família, tradição e propriedade. Não sei quantas mil pessoas atravessando a Barão de Itapetininga, os católicos rezando o terço, e a gente dizendo o que vai dar isso.
Só que a gente estava tendo informações de que viria, provavelmente, alguma coisa, talvez um golpe, mas que a esquerda e os sindicatos estavam preparados e que resistiriam. E aí vem abril, 1º de abril, 31 de março, na verdade. O general Mourão desce de Minas para São Paulo, para Minas, para Rio de Janeiro, desculpa. E aí os militares estão se movimentando e aí estão esperando a adesão do Amaury Cruel, que era o do 2º Exército, e o Cruel lá reticente, e a coisa movimentando, e eles se instalaram e nada aconteceu. Não tinha nenhum movimento, nenhuma resistência. Nenhum sindicato acabou com a água, apagou a luz, desligou o gás, os bondes e os ônibus não pararam, enfim, não tinha nada contra. Não tinha nenhuma coisa assim de oposição àquilo. Mais curioso, de 31 para o dia 1º, os militares se instalaram, e eu lembro, o que me assombrava, e isso está em 2 livros meus, no Bebel que a Cidade Comeu, e no Pega Ele Silêncio, São Paulo continuava uma cidade como se nada tivesse acontecido no Brasil. Todo mundo comendo, bebendo, indo para o cinema, indo para os teatros, indo para os restaurantes, e vivendo a vida normal. Só que já não tinha nada, já tinha mudado uma coisa. E para nós, no dia 1º de abril, estávamos trabalhando, recebemos uma notícia de que um grupo do Mackenzie, a direita extrema de São Paulo, estava saindo armada, era um grupo que era o CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Estava descendo armada para depredar a última hora e acabar com o jornal, que era um jornal tido como comunista, como da esquerda, o defensor de Jango, etc, etc. Descemos todas as portas de aço, ficou apenas uma portinha e a gente não sabia se ia embora, se não ia, o que fazia. Mas pensamos, pô, trabalhamos nesse jornal, defendemos esse jornal, gostamos desse jornal. É muito feio a gente ir embora. E a gente tinha medo. E eles começaram a descer do Mackenzie em direção ao jornal. Chegaram na Praça Ramos de Azevedo, centro da cidade, em frente ao Teatro Municipal, e de repente resolveram ir para a Faculdade do Largo de São Francisco, que era a maior inimiga deles. E a última hora foi salva. Só que à noite, no fim da tarde, chegaram vários caminhões da Força Pública, hoje PM, Polícia Militar, da Tropa de Choque, invadiram o jornal, né? Foram quebrando as coisas, quebrando máquinas, quebrando teletipos, quebrando telefone, prenderam algumas pessoas e esvaziaram o jornal. Nós saímos, o jornal continuou fechado, e daí 15 dias foi reaberto. Voltamos para o jornal, não sabíamos se ia funcionar, se não ia funcionar. A primeira notícia que a gente teve é que os grandes anunciantes, sabe, as grandes lojas, as grandes empresas já não tinham anúncio, porque a gente estava do lado errado, a última hora estava do lado errado. E naquele momento a gente começou a fazer o jornal de uma forma precariamente. Vários companheiros desaparecidos, alguns a gente sabia que tinham sido presos, outros tinham ido embora, o próprio Samuel foi exilado, mas tinha um elemento novo dentro da redação. O censor. No primeiro dia que o jornal reabriu, o censor já estava lá, como já estava instalado em todos os órgãos da imprensa, em toda a mídia, rádio, televisão, tudo tinha o censor, com uma mesa materializado, era aquele homem que você via ali. Eu era naquele momento secretário gráfico do jornal, era um título
daquela época, ou seja, era o editor. Eu recebia as matérias dos setores e eu ia distribuindo pelas páginas e passava para a diagramadora, hoje designer, ou diretor de arte. Fazia o jornal e aí o que eu tinha que fazer? Passar essa página e as matérias todas para o censor, que ficava à minha direita. Ninguém olhava para aquele homem. E eu lembro que até o próprio boy, o contínuo, levava para ele e punha assim de costas. E um dia, no terceiro dia, ele falou assim: se você fizer isso de novo, menina, eu vou te prender. Venha, coloque na minha frente e me olhe no olho. Esse menino hoje é o Rubens Lombardi, que acabou sendo um grande repórter policial. Bom, é chamado o momento pré-histórico da censura, quando essa censura era presença física, como eu já disse. Ele lia e punha um carimbo aprovado ou vetado. Era um carimbo retangular verde, vetado. Me devolveu a primeira vez a página e eu já tinha uma reunião de todo mundo. O que fazemos? Aí deixamos em branco. Que a gente falou, deixando em branco, o público vai perguntar o que aconteceu. E vão acabar sabendo que tem uma censura. Só um dia ficou em branco. No dia seguinte já veio uma autorização. Proibido espaço em branco. Espaço em branco, assim, vai ser alguém preso. Tinha sempre essa coisa assim. Bom, aí passamos a ter uma coisa na época, uma expressão da velha imprensa, calhau. Sempre uma materinha fria pronta para enfiar ali no lugar daquelas coisas. E às vezes eles cortavam a matéria no meio. Você vinha e aí daqui para baixo está proibido. E o que você fazia? Você tinha que tirar a matéria inteira. Então, no fundo, você fazia 2 jornais, o que era um trabalho enorme. Aí, o jornal Estado de São Paulo, num determinado período, um pouco para frente, começou a colocar versos dos Lusíadas. Então você via lendo uma matéria e aí o Estado deixava a matéria interrompida e naquele momento o presidente afirmou, 2 pontos, as armas e os barões assinalados pela Ocidental Praia Lusitana, e aí também veio a proibição. Não podia mais. Aí o que o Estado fez? Receitas de... A Beth ia adorar trabalhar lá. E assim cada um fazia de alguma maneira esse subterfúgio. Posteriormente as coisas foram diferentes, porque aí já esse censor foi retirado da redação e vinham ordens da Polícia Federal, que estava sujeita ao Ministério da Justiça, e vinha todos os dias memorandos, o que era proibido falar. Sabe, não podia falar de prisões, não podia falar de cassações. Estou falando já que começa a estender um pouco a coisa. Não podia falar de cassações, não podia falar mal de estadistas estrangeiros, amigos. Eu lembro que o Nelson Rockefeller fez um grande périplo, botando de caixinha essa palavra agora, pela América Latina e jogava um ovo, era vaiado, aquelas coisas. Também era proibido noticiar as manifestações contra o Nelson Rockefeller. E aí não podia, quando começou a luta armada, não podia noticiar uma bomba, não podia noticiar não sei o que, e a coisa foi fechando. Não podia noticiar nenhum movimento estudantil, não podia noticiar greve, não podia noticiar movimentos da igreja, libertários, e aí ia fazendo um decálogo. Mais para frente eu lembro que eu fiz até mais tarde uma revista, que era uma revista que tinha mulheres nuas, foi anterior a Playboy, bem anterior, e tinha o decálogo, e que era uma coisa tenebrosa.
Porque ao obedecer aquele decálogo, o fotógrafo, em vez de ter algum prazer de fotografar uma mulher nua, tinha um desespero. E nós, escolhendo as fotos de uma mulher nua, ficávamos exaustos. Não tinha tesão, tinha exausto. Porque só podia aparecer um seio. E era mulher assim. Não podia aparecer bunda frontal. Era só meia bunda. Pelo público não existia hipótese nenhuma. Mas nem pensar. Qualquer pose lasciva, essa palavra era linda, lasciva, também era proibida. Então era um arroz feijão que a gente vendia para aqueles coitados. Essa revista era o Luiz. Então eles cercavam tudo, de todos os lados. Depois também, num outro momento, eu lembro que estava já na editora 3, tinha deixado a última hora, em que tinha uma revista feminina, que era um tipo Cláudia, muito interessante. E as matérias eram sempre proibidas, qualquer coisa. A virgindade, pronto. O sexo antes do casamento, então não podia. Aí um dia, nos avisaram, porque sempre tinha um censor que passava uma vez por semana para fazer as relações públicas dele. Ele disse assim: por favor, não mandem mais aquela editora da revista Mais, que era a Marinês França, muito bonitinha, muito elegante, porque a censora que cuida da revista é um tribufu que odeia essa moça. Trocaram a editora e tudo foi liberado. A revista funcionava assim, mais ou menos dessa maneira. Bom, hoje é engraçado, mas você não imagina o que era. Bom, na primeira noite que o censor proibiu uma série de matérias, instintivamente eu joguei aquilo numa gaveta. As redações tinham umas mesas enormes, imensas, cheias de gavetas. Não são esses cubículozinhos hoje, é você e o computador ali. E na segunda noite eu joguei, e na terceira eu joguei, e na quarta, e na quinta, e tudo que ele proibia, as fotografias, as caricaturas, os títulos, às vezes era um título, que não podia ser aquele título, tudo eu ia jogando naquela. E depois de um ano, já em 65, mas 66, eu vi que eu tinha gavetas repletas. Pus uma caixa e levei para casa. Deixei no chão do apartamento. E continuei a recolher. E aí, à medida que os anos passavam e a coisa recrudescia, e que veio 68, e que vieram os atos institucionais, e que veio a luta armada, e que veio a repressão, e que veio, enfim, Lamarca, Marighella, todo mundo, aquela gaveta enchia mais e mais. Um determinado dia, eu estou em casa e fui com uma amiga, a atriz Ítala Nanti, e a gente está conversando, ela falou: mas o que é tudo isso? E aí eu contei. Ela falou assim: quer dizer que isso tudo é o que o Brasil não leu, é tudo que o Brasil não soube, é tudo que aconteceu? Eu falei: é. Ela falou: você não vai fazer nada? Eu falei: vou. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí o que eu comecei a fazer? A selecionar aquele material. Tinha coisas que eram interessantes, tinha coisas que eu vi que dá para transformar num texto literário, que dá para transformar num pequeno, como se diz, conto, que dá para transformar numa situação. E eu fui fazendo isso. Tudo aquilo que estava lá acabou sendo momentos de uma realidade vivida. Eu não sabia ainda o que era aquilo, mas eu tinha 5.000 páginas escritas depois de 2 anos. Aí eu vou olhando.
e pergunto, isso pode ser um livro. Que livro? Um livro que vai reproduzir tudo que isso está nesse momento acontecendo em volta da gente. Entende? As mortes, as torturas, as prisões, as cassações, os exílios. Mas como? Eu ainda não sabia. Eu tinha que arranjar um personagem. E esse personagem acabou sendo José. E por que o José? Porque o José é o nome mais brasileiro que tem. E aí ele se apaixona pela Rosa, porque Rosa também é um nome super brasileiro. Então eu já tinha esse casal. Mas esse casal tem que viver algum conflito, esse casal tem que entrar em cena. Esse José tem que ter um emprego. E que emprego que o José vai ter? Eu ainda não sabia como conduzir o livro, mas eu tinha o personagem. E que emprego que ele vai ter? Naquela época eu fazia também crítica de cinema. Eu sempre adorei cinema. Gosto até hoje. Minha grande frustração é nunca ter dirigido um filme. Mas a gente tem que ter alguma frustração na vida. Para ficar, não, ainda faço. Eu ainda faço. E também que graça tem. Tem que você falar, por que eu não fiz? Enfim, para criar um conflito. Eu comigo mesmo. Mentira. Não fiz porque nunca tive capacidade. Adoro cinema, vejo cinema sem parar. E que é uma coisa que eu vim desde criança. E também, se você pegar meus livros, convido-os a lerem todos. Sempre começo com imagens, e meus livros são praticamente roteiros. Você pegar, o livro está meio pronto como roteiro. Vou a um filme, por pior que seja, eu não vou embora. Porque eu falo, esse diretor gastou anos, porque você leva anos para fazer um roteiro, leva anos para levantar a produção, dirigir e tal. Será que não tem uma cena, um diálogo, alguma coisa interessante que me emocione? Tem que ter. Como alguns livros que você vai lendo, ele é chato, mas de repente o cara te pega. E eu sempre tenho medo que depois que eu saia, o filme melhore. É que nem certas festas. Eu fico olhando. Já perdi um. Uma vez em São Paulo, minha conversa é assim, gente, eu vou falar. Vou e volto. Uma vez em São Paulo, eu estava falando numa classe do ensino médio, e a meninada mexendo para lá e mexendo para cá depois de 15 minutos. Porque são aqueles bancos duros, né, de madeira, quando não aquelas cadeiras de aço que a Brahma dá. Você senta lá, que é bom no bar, porque, pô, bom dele bêbado, tudo bem. Mas aí a meninada para lá, para cá, e eu ficando incomodado, falei, não vou conseguir. Então, e de repente veio um bilhete descendo assim. Coisa aí eu fiquei olhando para onde vai o bilhete. De quem para quem. Antigamente chamava Correio Elegante. Só os mais velhos vão saber. Para a mulher você mandava um bilhetinho cor-de-rosa e para homem mandava um azul. Hoje é o torpedo. Aí, vem pela Vivo, pela TIM. Esse mundo de hoje é super legal. Enfim. Só que eu não tenho celular. O meu celular é da minha filha. Eu não quero ser encontrado. Eu encontro quem eu quero. Bom, aí o bilhetinho era para mim. E aí eu peguei o bilhete e disse assim, Loyola, se quando você estiver falando, notar que as pessoas estão se mexendo muito, não se preocupe. Estão gostando tanto, mais tanto, que procuram uma posição melhor para te ouvir. Se começarem a consultar o relógio, maravilha. Estão achando tão bom que acham que a hora passa muito depressa. Agora, se as pessoas começarem a sair, é a glória. Estão gostando tanto, mais tanto, que vão lá fora buscar mais gente para te ouvir.
espero que aquela... Enfim, voltemos ao zero. Que senão não me pagam um cachê. É duro ganhar 100 mil dólares. Bom, fui ao cinema, Cine Paissandu, vendo um filme, e eu não tinha almoçado. E comprei um sanduíche e comi metade, e o filme estava tão interessante que eu coloquei o sanduíche na cadeira, na poltrona ao lado. Era um cinema chique, o Paissandu. E estou lá assistindo, de repente eu ouço... Eu olho, tem uma ratazana desse tamanho comendo o meu sanduíche. Deixei para ele. Não ia brigar. Tá. Eu já estou falando de processo de criação. Aí, quando saí, falei com o porteiro. Falei, pô, tinha um belo de um rato dentro do cinema, passou pelo meu pé, comeu um sanduíche e tal. Como é que é isso? O cinema é assim de rato. Eu falei, mas não se faz nada? Ele falou assim, ainda não encontramos nenhum cara disposto a matar os ratos. Pronto, estava pronta a profissão. Estava escolhida a profissão do José, personagem do livro. A primeira frase de zero é, José mata ratos no cinema Poeira. Você quer pior profissão do que essa? Essa coisa mais lá, assim. E aí o livro começa a se juntar. Começa a acontecer. E eu lembro que eu andava muito, ando muito, caminho demais. Eu não dirijo, não sei dirigir. E ando a pé, ando de táxi, ando de metrô, ando de ônibus. E gosto de prestar atenção e começava a ver assim que conversas iam acontecendo aqui, conversas iam acontecendo aqui, e conversas iam acontecendo ali. E daí eu ter criado essa coisa de eu dividir a página do zero no meio, e eu conto uma história desse lado e eu conto outra história desse lado. Porque é o que acontece numa cidade. E aí de repente tem um grito, e aí de repente tem um barulho. São Paulo é uma cidade barulhenta. Então você tem bate-estaca, você tem britadeira, você tem todas aquelas coisas, e eu queria esses ruídos todos dentro do livro. E de repente você tinha uma bomba que explodia, um terrorista estava levando, e isso está dentro do livro. Aí eu comecei a incorporar. E aí uma hora eu olhei e falei assim, mas o que é esse momento do Brasil? É um momento inteiro estilhaçado. Os anos 60 e os anos 70, principalmente, no período de Médici, era uma loucura. As coisas aconteciam e você falava, mas para onde vamos? O que vai? Como é que é? Como é que nós estamos aguentando? Como é que a gente está suportando? E as pessoas eram mortas, eram presas, desapareciam. Um dos meus diretores, na última hora, o Rubens Paiva, sumiu de um momento para o outro. Pai do Marcelo Rubens Paiva, uma das coisas mais famosas. E assim a coisa andando. O próprio Vladimir Herzog, trabalhamos juntos no jornal. Depois ele foi para a TV Cultura. Entende? Aí, essas coisas aconteceram em volta de você, então eu tenho que registrar. É esse livro que vai registrar. E aí, esse estilhaçamento, essa estrutura, eu falei, como é que eu dou forma? E um dia, eu me lembrei de um dos filmes que mais me impressionaram. 8,5. Acho um dos melhores filmes que eu já vi. Eu tenho umas 10 versões que eu compro por causa do making of. Para mim eu tenho essa coisa do making of. Eu gosto de saber como é que as coisas são feitas. Já assisti 119 vezes 8,5. E a primeira vez que eu vi 8,5, eu vi na Itália, em 63, quando eu fui para lá numa aventura, que eu queria escrever para cinema, e vivia lá. Era um momento que o cinema italiano estava em grande ebulição.
Essa palavra também é mais velha do que Araraquara. E aí, eu acabei sendo correspondente. Claro, eu não escrevia em nenhuma língua, não sei em português. Como é que eu vou escrever roteiro na Itália? Mas era a Via Veneto, imagina, o deslumbramento da Via Veneto, aquela vida, coisa de superficialidade, de vaidade, de engraçado. E era interessante, um dia eu estava com um jornalista italiano e parou na Via Veneto. Tinha 2 cafés, Donei e Café de Paris. E para em frente ao Donei, um puta carro conversível, lindo, esporte. E sai um cara magro, meio espigado, meio esquisito, todo, uma cigarrilha, e entra no Donei. Aí eu falei, e esse aí? Quem é? E o jornalista italiano falou assim, esse é mais um dos atores americanos fracassados que vieram para cá, fazem 2, 3 filmezinhos, western, espaguete, que estava em moda, pegam umas 2, 3 velhotas com o gigolô e depois vai embora. O homenzinho gigolô se chamava Clint Eastwood. Ninguém nunca errou tanto. Só para você ter ideia como o Roma era divertido. Mas enfim, entrei um dia no cinema, ainda não sabia italiano, entrei no meio de 8h30 e falei, o que é isso? No dia seguinte, aliás, vi a sessão seguinte, não entendi nada, voltei várias vezes, fascinado. Saiu o roteiro publicado pela Risoli, eu li inteiro o roteiro, já estava dominando italiano, e me apaixonei. E aí, de repente, o que eu percebi? O que é o fascínio do 8h30? Os vários planos. Tem o plano da realidade, tem o plano da realidade idealizada pelo personagem, pelo Marcello Mastroianni, por exemplo. Tem o plano da imaginação, tem o plano da memória, tem o plano do sonho. E ele conduz tudo isso e vai te levando. E eu falei, então, eu não preciso de uma estrutura coerente. Eu tenho que fazer uma sequência de coisas que vão se ligando de alguma maneira. E essa maneira é o quê? É a cidade. E é a violência que impera sobre essa cidade. Essa cidade é o Brasil. E aí eu tive a estrutura do zero. Que é essa coisa que caminha, caminha, caminha. E de repente você vê, o cara está falando coisas incoerentes. Quem que não fala sozinho na rua? Eu falo. Hoje em dia não tem mais problema, você finge que está no celular. Eu falo muito sozinho, eu faço gesto. Não me preocupo mais se me acham louco ou não. Preocupo se me acharem normal. Aí, engreno a história e o José vai atravessando, vai atravessando, vai atravessando. E aí entra o quê? Um atrás do outro, os professores universitários iam sendo caçados. E aí, de repente, eu ponho um fragmento que é recorrente, que é adeus, adeus. A cada momento é um professor universitário, é um cientista, uma coisa que vai sendo embora, vai se exilando, vai se exilando. E aí vai sendo construído essa história. E aí se constrói essa história de amor impossível do José da Rosa. E aí entra o Boqueirão. O Boqueirão é uma grande exposição no centro de São Paulo com todas as anormalidades existentes. Vocês não sei, deve ter tido muito em Recife, aquela coisa que tinha um caminhão que parava e lá dentro tinha uma cobra com 2 cabeças, tinha um gato com 7 pernas, tinha uma vaca com não sei o quê, enfim, bebês com cabeça, enfim, aquelas coisas tenebrosas de circo. Só que no Boqueirão o que tem que eles exibem? Exibem um homem normal, e que é a grande atração, porque já não existe mais gente normal. Aquele é um homem normal.
E o Boqueirão é uma coisa assim, super visitada, super vista. Circo de horrores ao contrário. E o livro vai andando e eu termino com o quê? Naquele momento vem 69 e o homem desce na Lua. E no momento em que o homem desce na Lua, eu faço o quê? Eu pego toda aquela fala, toda aquela terminologia tecnológica e jogo dentro do livro. Porque ela passou a fazer parte da vida. E ao mesmo tempo em que você tem tudo aquilo que era assim, a super técnica, você tem um ritual afro sendo realizado aqui na terra, num terreiro. Então, os contrários do primitivismo e da tecnologia, e o José enlouquecendo aos poucos, e o José caminhando para o final, até chegar na cena em que ele sai pelo espaço e pensa e lembra da canção, que era Deus Salve América, né? Quando nuvens negras, como um negro véu, surgem sobre a terra, empanando o céu. E isso mistura com do tempo da guerra, as Américas Unidas, unidas vencerão. E já era os Estados Unidos dominando essa coisa toda. Enfim, é um livro de metáforas, é um livro de fábula, é um livro de doideira, é um livro de simbologia, e é um livro para quebrar a cabeça do leitor. Eu acredito na inteligência do leitor. O leitor vai entender o que é aquilo. E o leitor vai procurar o que está atrás daquilo. Não quis fazer um livro engajado. Nunca pensei em literatura engajada ou literatura política. Eu sempre pensei em literatura. Eu faço literatura. E ponho aí na rua, seja ela o que for. Não tenho definições e enquadramentos e nada mais. Mas eu senti que faltava uma coisa. Trabalhava na Editora Abril, já num certo período, e na Abril existia, ainda existe, uma coisa que chama DEDOC, Departamento de Documentação, ou seja, é o arquivo, que era maravilhoso. E era, inclusive, com profissionais, com técnicos, e tinha até uma brincadeira, porque a Abril eles recortavam o jornal o dia inteiro e colavam em papel e faziam as pastas. E a maioria dos coladores de pastas eram sociólogos, todos formados pela USP, pela coisa. E a gente falava assim, ó, sociólogo é para cortar, porque tinha tanto sociólogo que não tinha trabalho para eles, mas eles fizeram o melhor departamento de documentação que tinha. Na Abril, no documentação, tinha as pessoas mais inteligentes e eu frequentava muito. E aí um dia me deram, eu sendo persona de confiança, me deram algumas cartas. E essas cartas eram cartas que relatavam torturas. Essas cartas eram cartas que vinham dos presídios, que vinham das prisões, que vinham das cadeias, que vinham da OPAN, que vinham do DOI-CODE, por alguma maneira, escritas em todo tipo de papel, com relatos. E essas cartas eram enviadas por canais que somente um pessoal do DEDOC sabia, para os jornais estrangeiros. Hoje se pode falar isso, mas um canal por dentro da Abril era o canal que passava para a imprensa internacional essas coisas que aconteciam aqui, naquilo que se chamava porões da ditadura. Eu peguei várias dessas cartas, que eram cartas reais. E os depoimentos de tortura que estão dentro do Zero são todos reais. Mudei os nomes, claro, mas estão ali. Até a própria redação, é a redação que nos chegou. Então, para que você precisava inventar? Por que eu tinha que fazer um livro de ficção? Zero é um documento. Zero é um livro de tudo o que aconteceu. As palavras ditas, os atos, as violências, o sufoco.
Está tudo, 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 tudo. E aí eu ponho muitos desenhos, eu usei, como se diz, história. Fabiana, vou pôr no chão seu livro. Eu ponho do coisa. Só para vocês terem ideia. Olha essa parte. Agora, olhem essa primeira página do Correio da Manhã. Esse era o Herman Kahn, que era um famoso futurólogo, um dos grandes vigários que tinha. Esse jornal tem 70 anos, 30 e 40 anos. O que eu estava usando? Eu estava usando também tudo que a imprensa colocava. Dá para ver daí de longe? Quadrinho, né? Quadrinho, história em quadrinho. Aqui. Ó. Uma página do original do livro. Porque escrever também é cortar. Não sabe melhor. O Sidney também. Era máquina de escrever, gente, não tinha computador. O linotipista que fez o Zero quase enlouqueceu. Porque compôs esse livro como ele é composto. Ó. É muito longe, dá para ver, não? Dá para ver. Algumas letras assim. A minha letra dá? Dá. Quer que passa aí? Olha aqui, caderno. Eu usava todos os papéis possíveis. Eu já ia paginando o livro. Melhor eu descer aí, faz uma coisa interativa. Ó, eu ponho na luz. Por quê? Porque eu era jornalista e eu trabalhava em revista, e em revista eu também fazia design. Eu não, fazia uma bobagem e eles arrumavam. Ah, tem uma coisa. Ó, um pedaço de um pano, que era uma máquina. Eu fiz, foi o desespero do gráfico. Aí, e esse era um sonho do José, que era um sonho do sonho dentro do sonho. Oi, obrigado. Essa aqui é uma matéria. Irmão traça perfil do terrorista que atentou contra Nelson de Mello, o general Nelson de Mello. Ele quis vencer na vida e acabou ficando louco. Um dos episódios do livro é um homem que com um fuzil entra embaixo da estátua do Duque de Caxias, na Praça Princesa Isabel, em São Paulo. E fica atirando nas pessoas, atirando nas pessoas, atirando nas pessoas. E a estátua é lá em cima, uma coisa imensa, não dava para a polícia chegar lá. E aí fica ele durante o dia atirando, atirando e matando, atirando e matando. Aí, num determinado instante, vem a polícia mais poderosa que tem, joga uma bomba, derruba a estátua e mata o terrorista. Ou seja, o absurdo que se vivia naquela época. E aí um irmão do homem que atirava vem e dá essa declaração no livro. E é um capítulo do livro que chama O Cerco ao Atirador Solitário. Ele diz, ele quis vencer na vida e enlouqueceu. Eu acho que no futuro, eu vou escrever um livro assim, enlouquece aqueles que querem fazer sucesso. Porque todo mundo quer fazer sucesso. Enfim. Bom, o livro pronto,
Aquelas 5.000 páginas foram sendo cortadas, desesperadamente cortadas, porque eu queria colocar tudo. E o original, primeiro, eu fazia em papel amarelo, em papel branco, em papel cor-de-rosa, papel que me vinha. E um dia eu mostrei aquele original maluco para o Zé Celso Martinez Correia, meu amigo de infância. E o Zé disse, publica assim, 10 páginas vermelhas, 2 cor-de-rosa, uma verde, e daí o preço. Mas seria muito louco. Enfim. Uma vez, depois cheguei nas 400 páginas finais do Zero, que são as páginas que ele saiu. Nenhum editor quis. Aí ele dizia assim, o livro é muito complicado. E realmente, graficamente, era impossível de fazer. Mas não era isso. É que o livro podia ser proibido. E o livro seria proibido. E a proibição podia provocar a prisão do autor e do editor, quando não o fechamento do editor. 13 editoras não quiseram. E eu fiquei com aquele livro na mão. Aí, estou fazendo um estágio, não. Saí da revista Cláudio, fui para a revista Realidade, porque onde eu conheci Jorge Andrade. Jorge Andrade é um dos grandes dramaturgos brasileiros. E a gente sempre conversava muito. E o Jorge um dia falou, não tem mais nada novo seu, não tem nada novo na literatura, o que está acontecendo? Eu falei, amanhã eu te trago. Levei o original para ele. E ele ficou lendo. E ele falou, olha, eu estou indo para Roma. Ele era o grande perfilador, ou seja, realizador de perfis da Realidade. E foi uma revista fantástica. Ele falou, estou indo para Roma entrevistar Murilo Mendes. Posso levar o livro para ler na viagem? Levou. Chegou lá. Esteve na casa da professora Luciana Esteganho Picchio, que era uma professora de literatura brasileira e portuguesa, na Universidade de Roma, amicíssima do Murilo Mendes. Aí a Luciana falando, e no Brasil, o que acontece? Aí o Jorge falou, eu li um livro interessante. Deixou com a Luciana. Era meu único original. Tinha cópia. Enfim. Também era complicado tirar cópia daquilo. E a Luciana leu. E foi a Feltrinelli, de quem ela era amiga do editor, o Giacomo Feltrinelli. E ele gostou. O diretor editorial, ela explicou o livro, gostou. E aí ele falou assim, ela mandou um negócio assim, podemos, temos como publicar aqui na Itália. O Feltrinelli foi o homem que descobriu o Givago, o Pasternak. Aí eu falei, foi um sucesso mundial. Mas enfim, recebi uma carta logo depois, né, um contrato, e uma observação da Luciana, você tem coragem de publicar esse livro? E eu fiquei numa saia justa, mas imensa. Porque eu tinha e não tinha. E eu, de repente, conversando com a Bia, minha mulher, ela disse assim, você passou 10 anos, 9 anos fazendo esse livro. Eu comecei naquele 1º de abril de 64 e terminei em 73. E você vai jogar fora? Eu falei, não. E aí, publicou-se o livro na Itália. Logo depois veio, a Luciana me contou que um ardido militar da embaixada tinha mandado para o Brasil um comunicado dizendo que aquele livro atentava contra a imagem do Brasil no exterior, mostrando coisas falsas que não aconteciam aqui. Enfim, o livro foi publicado. O tradutor foi um aluno da Universidade de Pisa, de Siena. Ele morava em Pisa, era aluno da Universidade, da Luciana, aluno de literatura. E eu fui para lá e convivi 2 meses com o tradutor, que se chamou Antônio Tabucchi, depois um dos maiores escritores europeus e italianos. Faleceu recentemente, câncer violentíssimo,
Inclusive eu ia ter uma conversa com ele na Flip e ele não veio, ele já estava mal. Mas ele aproveitou e disse assim, eu não vou no país que deu cidadania a Cesare Battisti. Enfim. A tradução do zero sempre foi um grande problema. Um terrível problema. Porque tem gíria, tem expressões coloquiais, tem palavras que eu inventei pelo meio, tem uma terminologia de religião afro, enfim. O Tabuque eu sentei lado a lado durante 2 meses. A gente conversou, porque não é desagradável ficar 2 meses na Toscana trabalhando. Eu lembro uma vez a gente saía de bicicleta toda tarde e aí um dia ele tinha uma casa linda. Ele falou, essa casa está à venda. Eu falei, e é muito barata. Por enquanto, por $5.000. Se eu tivesse $5.000 naquela época, eu tinha comprado aquela casa que hoje vale $1 milhão, na Toscana. Estava lá em Araraquara. A vida é feita de desilusões. O segundo tradutor do zero foi o Kurt Meyer-Clausen, para o alemão. Era o decano dos tradutores. Eu fico impressionado. Não, eu acho incrível, lindo. Isso é mais difícil que falar alemão. Eu vou falar uma palavra para você traduzir. É uma cidade do interior de São Paulo. Itacoaquecetuba. Um dia o Meyer-Clausen, ele traduziu Guimarães Rosa, entre outros. O Meyer-Clausen me mandou um telegrama, não tinha e-mail. O que é leite de moça? Leite de moça? A personagem está no bico do seio da mulher, etc. Você fala aqui, leite de moça. Aí eu mandei uma cartinha para ele. Também não tinha Sedex, né? Explicando o que é o leite moça, que é o leite condensado. Vocês sabem por que leite moça? Aula de conhecimento inútil. Quando a Nestlé passou a vender o leite moça no Brasil, estava dando para ouvir? É a voz potente? É porque está gravado atrás. Hã? Está gravando. Gravando. Tem que falar direito, bonitinho, tudo. Então, pois bem, vocês sabem o que é leite moça? Leite moça. Quando a Nestlé veio, trouxe as primeiras latas de leite condensado para o Brasil, trouxe da Suíça e o leite se chamava La Laitière, a leiteira. E tem aquela mocinha, a leiteira. E veio também uma carga dos Estados Unidos de milkmaid, a mocinha. Só que vinha para o Brasil e as pessoas cultas sabiam falar inglês e francês. E o caboclo da periferia, entende? Aquele que não é a elite branca, ele não sabia falar La laitière, milkmaid. Aí ele disse assim, dá o leite da moça. Dá o leite da moça. Dá o leite da moça, dá o leite moça. E a Nestlé, que não é nenhuma boba, botou e registrou
e esta coisa que é brasileiríssimo, leite moça. Aí expliquei para o Maier Clauso, e ele ria, né? Aí um outro dia assim, pau de arara. E eu sei, aqui está na tortura, mas o que é? Tem um pau e tem umas araras em cima? Aí expliquei que não. Como é que era o pau de arara? Eu fazia desenho. A outra vez eu cito o mocassim. Né? Mocassim é esse sapato aqui sem. Esse é o pé, esse é o sapato. Sem cordão de amarrar. Não sei porquê, ele não conhecia porquê. Mas enfim, mandei uma fotografia do mocassim. E assim eu fui fazendo para ele um dicionário. E acabou ficando muito grande. Deixa eu ver. Várias coisinhas. Peraí. Ah, bom. Por exemplo, ele falou assim. Ele falou, o que é Irmãos do Santíssimo? Para quem é católico sabe o que era uma associação religiosa, que eram os homens, aí explicando Irmãos do Santíssimo. Depois, ah, bom. Não dão chabu. Fogos Caramuru não dão chabu. Pô, nem eu não sabia como falar que era não dão chabu. Né? Twist. Eu falei, o Maier Clauso, ele morreu com 101 anos, mas então eu falei, mas você nunca dançou twist? Não era da época dele. Olhos negros. Ah, bom. Fossa. Fossa, é deprimido. É chateada, coisa mais fossa é fossa. Todo mundo tem fossa. Maria Mole. Isso aqui, mas o que é Maria Mole? Uma mulher mole? Não, é um doce, doce. Aliás, comi cada doce hoje lá, viu? É, não dá pé. Mas o que é não dá pé? Não adianta, é inútil, não vale a pena. O giratório. Ele ficou encafifado. O giratório é o restaurante aonde a Rosa conhece o José. O Giratório era um restaurante no centro de São Paulo, muito curioso, porque você entrava e sentava, e os bancos giravam junto com o balcão. E aí, no que você... Era um prato só que estava anunciado num quadro negro, numa lousa. Macarronada, ravioli, lasanha, etc. Aí você entrava e ele punha o prato, e aí você ia comendo. Quando chegava na volta, o garçom tirava o prato e você saía. Porque era para comer rápido e aquela coisa, tinha uma fila, né? E era baratíssimo, e eu frequentava muito aquilo. O Samuel era um grande patrão, mas pagava mal. Eu ia no giratório. E um dia, quando eu estou no balcão, que ele vai virando, tinha uma abertura que dá para a cozinha. E nessa abertura triangular tinha uma mulher morena, com um rosto bonito, batom bem vermelho e um olhar. O olhar dela estava para algum lugar do mundo, infinito. Absolutamente triste aquele olhar, uma coisa solitária. E aquilo me ficou na cabeça. E eu sou muito impressionado com as imagens, e fica, e eu anoto em cadernetinhas, em cadernos, papéis, não? E aquela imagem ficou, e aí de repente aquela imagem, eu falei, ela é a Rosa. E aí ela virou o personagem da Rosa, que acaba se apaixonando pelo José, e aí segue. Bom, fiz para o Maier Clauso um pequeno dicionário de 100 laudas. E aí tirei várias cópias. E esse dicionário, cada tradutor do zero recebeu. E aí facilitava a tarefa, porque era muito... para a Coreia, ele foi traduzido para a Coreia do Sul. E é muito interessante porque eu olho, nem meu nome, não sei. Eu sei que é meu livro, eu não sei o que está escrito. Mas aí o húngaro, o tchecoslovaco, o inglês, francês, todas as línguas recebem desse dicionário. Um dia eu vou doar.
lá para a Unesp de Araraquara, para eles lembrarem como foi. Mas, enfim, o Zero é um livro que me perseguiu. Quando ele saiu no Brasil, aliás, uma editora, um ano depois, uma editora teve a coragem e comprou o livro da Itália, porque eu vendi os direitos. Os direitos durante 20 anos não foram meus, eram da Feltrinelli. Eu só recuperei depois. A Lígia comprou e um dia me ligou e falou, olha, eu comprei os direitos do Zero e agora precisamos arranjar um tradutor. Eu comprei em italiano. Eu falei, eu traduzo. Você me paga a tradução. E mandei meu original. Ganhei duplamente. Não, tem que ser esperto. Claro que não aconteceu nada disso. Você é um dos mais bonitos aqui dentro desse auditório. Faltam 15 minutos. Aqui devia passar aquela placa também, se aplaude. Bom. Pronto, agora eu vou marcar aqui certinho, daqui 15 minutos. Eu vou abrir para perguntas já já, mas faça perguntas que eu compreenda. Porque eu não sei, eu fico apavorado. Mas, enfim, o livro, durante um ano e pouco, passou sem que ninguém percebesse. Na edição original do Zero, em nenhum momento aparece a palavra Brasil. Inclusive aparece assim, nos países vizinhos, Chile, Equador, bababá, Brasil, como se eu pudesse enganar, censura, né? Mas enfim, em 1976, eu estava na redação da revista Planeta e o Mino Carta me telefonou de Brasília e disse, olha, passei pelo gabinete do ministro Armando Falcão e o teu Zero está lá em cima, e ele disse assim, esse é um livro desprezível, então se prepara porque o livro vai ser proibido. Foi proibido 2 dias depois. Aquele senhor censor que passava de vez em quando, um dia passou e eu falei, olha, o livro vai ser proibido, o livro acabou de ser proibido, como é que funciona isso? Ele falou, olha, há 2 tipos de proibição, por política, e aí você vai ter problemas, arranja um advogado, porque vai ser complicado, ou pode ser proibido por atentatório à moral e aos bons costumes, porque a Constituição brasileira prevê proibição por ser atentatória à moral. A Constituição que eles fizeram, claro. Aí foi proibido e mais, né, quando ele foi liberado, eu fui a Brasília, pedi a pasta tinha uma página e dizendo assim, proíba-se por ser atentatória à moral e aos costumes. Se essa é a moral e se essas são os costumes, eu prefiro atentar contra eles. Passou 3 anos proibido. Nesse meio tempo, e aí eu perguntei também para esse censor, e agora vão recolher? Ele falou, não tem nem possibilidade, ninguém vai se preocupar de pôr viatura para recolher. Vai parar, vai esgotar e não pode editar de novo. A Lígia me mandou 100 exemplares e para cada lugar que eu viajava, quando não tinha o Zero, eu dava. Em vários lugares eu encontrei uma coisa que foi maravilhosa. Cópias xerox. Os estudantes faziam uma vaquinha e mandavam fazer várias cópias e o livro continuava a circular. E teve em Campina Grande uma coisa que me emocionou. Eles pegaram 10 datilógrafos e datilografaram o livro. Me odiaram os datilógrafos. O livro foi refeito. Ou seja, pode proibir um livro, mas ele vai continuar a viver independente dessa proibição. Foi uma resistência que os estudantes, que os jovens fizeram.
dentro deles, cada um fazia uma resistência de alguma maneira. E essa foi uma coisa também que me deixou bastante emocionado. Liberado, está hoje 30 e tantas edições, é um livro que continua a ser vendido e adotado, depois de tudo que passou. E eu, em cada lugar ou cada vez que eu autografo, eu digo, esse é um documentário, eu não inventei nenhuma palavra, eu não precisei usar nada da imaginação. Sobrevivemos a isso, não sei como. Era isso. Porque eu estou um asiático. Não queira ter, pior que eu sempre. Por conta do nosso tempo, a gente não vai abrir para a plateia, porque a gente está com o horário bem estourado. Comeu bolo. Duas perguntas. Vamos ver se tem pergunta, vai ver que não tem. Eu falei tudo. Eu não quero fazer pergunta realmente, vou pedir permissão a você para não fazer, mas para contar uma história apenas. Conta. Porque nem pergunta, nem fazer enaltecimento do livro que já foi merecido e enormemente enaltecido por todos que o leram, por todos que tiveram contato com ele, e nem enaltecer o autor, porque está aqui dando esse show aqui para a gente de humanidade. Eu vou só contar, meu nome é Chico de Assis, eu sou ex-preso político aqui de Pernambuco, onde passei 9 anos, 4 meses, 27 dias e 12 horas, conforme a gente começa a dizer, porque meu companheiro aqui também, Marcelo Mário Melo, passou cerca de 8. E é só uma historinha. Na época em que o livro começou a ser divulgado, nós estávamos submetidos a um dos períodos mais repressivos e fascistas que a ditadura implantou nos cárceres, e aqui de Pernambuco particularmente. Começava a haver uma certa abertura no Sul, diferentemente do que nós tínhamos vivido aqui em 70, 74, e nós de 74 a 77 tivemos no comando da penitenciária Barreto Campelo, que era onde estávamos eu e Marcelo e mais uns 33 a 35 presos, submetidos a uma verdadeira perseguição sistemática diária, uma coisa assim inconcebível. Um tal Major José Siqueira é um outro assassino aí, José Siqueira foi o carcereiro desse período, é também assassino, matou um preso comum lá numa das sessões de espancamento, que era uma das coisas mais comuns que aqui. Depois da democracia, se elegeu deputado, teve um tempo aí como deputado estadual, posando de democrata, inclusive. Tal. Bom, o Major Siqueira, ele tinha a perseguição assim como forma de viver, ele passava o dia, depois a gente soube algumas histórias, ele era paranoico mesmo, ele temia que a ilha fosse invadida por Cuba para nos libertar. Então ele vivia pensando alguma forma de perseguir, aí tirava, quando a gente protestava contra os espancamentos, ele tirava refrigerador, tirava fogão, tirava... E ele não permitia que entrasse mais nada. Nós tínhamos tido, durante os 3 primeiros anos de cadeia, uma certa liberalidade. O carcereiro que tomava conta da gente na ex-Casa de Detenção do Recife, hoje Casa da Cultura, essa coisa que está aí era um político velho, um liberal. Ele dizia assim, não, com vocês o problema é da história, eu não sei como é que vai ser daqui amanhã. Aqui o que for vendido legalmente na rua vai ser entregue a vocês. Então era o coronel Olímpio Ferraz, o cara da política, claro, conservador, ligado à direita, ligado a coisa, mas que tinha uma compreensão. E aí quando nós pegamos a barra lá no canto, não entrava nada. A exemplo de Ulisses de Joyce, foi barrado lá de entrar porque tinha na contracapa a referência a ser uma vanguarda da literatura. Então eu peço perdão por ter falado tanto, mas é porque eu li pela primeira vez esse livro do qual você falou tanto, de uma forma que a gente usava lá, passando por 10 semanas, 30 páginas. Eu, na época, estava com a namorada que se transformou mãe de meu filho, e ela conseguiu o livro,
E ela, todas as semanas, que era o dia das visitas nos sábados, ela nos levava, de uma forma que eu não vou dizer aqui, porque ainda pode vir a ser uma ditadura, e a gente ainda, melhor não dizer, porque a gente tinha um esquema de passagem de documentos, então não vou abrir aqui. Mas o fato é que durante 10 semanas, durante 10 semanas ela foi me levando 30, 40 páginas, que era o máximo que podia caber no esquema. E aí, ao fim, eu tive o prazer. Então, se você não conseguiu com o seu livro, a sua obra, transformar o mundo, conseguiu fazer a revolução, conseguiu pelo menos durante 10 semanas dar um prazer enorme a um cara que tinha sido condenado a viver sem prazer. Muito tempo aí. Eu acho que esse depoimento foi outro presente que eu recebi. Não, porque eu vou aos poucos. Na Bienal de Brasília, aí o semestre passado, um secretário, que eu não lembro agora o nome, ele disse também que o Zero foi lido na prisão, por ele que deu um alento para eles. E eu vou contar mais uma história. Ele ri. Eu, em 78, fui a Cuba. Foi aquele grupo, o Antônio Calado, a Ana Arruda, a mulher dele, o Chico, o Buarque, a Marieta Severo, eu, o Fernando de Moraes, com a Bia, que era então a mulher, e o Wagner Carelli, que era um repórter. E aí passamos 40 dias lá, no júri do Casa das Américas, que era um júri anual. E era um período que tinha muito exilado brasileiro lá. E aí teve um encontro, nós tivemos um encontro com os exilados brasileiros. É da minha forma de pegar o microfone, será? Ou a posição? Bom, e aí tivemos esse encontro com os brasileiros. Tinha uma pergunta que eles faziam o tempo inteiro, quer dizer, anistia, 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 isso foi em 78, anistia, 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 anistia. E aí a gente respondeu, eles queriam saber como é que era o Brasil, como é que estava o Brasil, as coisas muito curiosas. Aí, quando terminou, a gente foi para um lugar que ia tomar um chá, não, mas um bom rum. E uma senhora botou a mão em mim, deu o braço para mim, e fomos conversando. Aí ela fez uma pergunta, ela disse assim, você teve em algum movimento? Porque o livro indica que você conheceu muito o bastidor das coisas. Eu nunca tive, eu nunca participei de nada. Nunca. E eu falei assim, sim, mas dá a sensação? Ela falou, não, é um livro que não tem furo. E eu achei outro elogio muito grande, porque era a Clara, mulher do Marighella. Minha amiga até hoje. Então, essas coisas me fazem assim, feliz, porque consegui passar alguma coisa para esse país. Vai nada. Organizar a casa. Eu organizo, eu limpo tudo. Eu já vou. Só a última coisa. Depois de 9 anos, eu acho que voltei a escrever um romance. E o personagem, simplesmente, ele esqueceu o nome dele. Ele não tem nome. E ele falou, mas teu nome? Eu não tenho. Não sei. E não faz falta? Ele diz, também não mora no Brasil. Então ele está andando dentro do Brasil, ele não tem nome e é o Brasil. Que é um pouco como eu estou vendo um pouco as coisas hoje. Grande abraço.